Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do amor de Deus pela sua vida. E o que você vai ouvir agora nessa mensagem é uma expressão do amor de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu futuro. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, Deus toque o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar ao seu coração. Nós somos a Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, uma igreja a serviço da família. E hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da cruz. O poder da cruz. O poder da palavra e o poder da cruz. Hoje então, o poder da cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. Nós vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Aleluia. Quem achou, diga, achei. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 16, 24 diz assim a palavra de Deus. Já vai aparecer ali na televisão. Mateus 16, 24 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25: Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Quero ler novamente o versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amados, esse texto então, Jesus está se dirigindo aos discípulos. Jesus está conversando com os discípulos dele, com as pessoas que seguem a Jesus. Ou seja, várias pessoas estavam começando a seguir a Jesus, alguns pela motivação que Jesus operava milagres. Jesus estava fazendo uma grande revolução, vamos dizer assim, naquela época. Grandes milagres, grandes sinais miraculosos estavam sendo feitos através de Jesus. E aí as pessoas então várias pessoas começaram a seguir a Jesus. Umas, como eu falei, pelo milagre, outras pela curiosidade, outras pela própria admiração e entendendo quem ele era e caminhando por uma motivação correta. Mas enfim, havia gente de todo tipo seguindo a Jesus. Mas Jesus aqui então, ele diz aos seus discípulos, uma mensagem específica para discípulos. E aí eu pergunto, onde estão os discípulos de Jesus? Aleluia. Então, se você é um discípulo de Jesus, estou falando com o público correto, né? Estamos falando com a pessoa certa. Então, essa mensagem também serve para mim e para você. E ele diz assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer caminhar comigo, se alguém quer me copiar, ser meu imitador, se alguém quer seguir os meus passos, se alguém quer andar nos meus propósitos, no meu objetivo, no meu reino, é necessário fazer algo. Para ser discípulo de Jesus, precisa começar por um ponto, precisa ter uma atitude. E essa atitude é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me. Quem quiser seguir a Jesus precisa negar a si mesmo, negar a sua obra, negar a sua tendência de construir a sua vida por si próprio, dirigir a sua vida por conta própria, decidir a sua vida por conta própria,
Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa tomar uma decisão. Você é discípulo de Jesus, e não discípulo de si mesmo, e não discípulo da sua própria opinião. Você é discípulo de Jesus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: você precisa negar-se. O que significa isso? Abra mão de dirigir a sua própria vida. Trocando em miúdos aqui, trazendo para o nosso vocabulário, né? Deixe de ser dono do seu nariz. Deixe de ser dono da sua própria vida. Siga a Jesus. Ele é o mestre. Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem o melhor para mim e para você. Negar-se significa também o seguinte: você não sabe nada. Você não sabe nada. Negar-se a si mesmo está dizendo: tudo que eu sei, tudo que eu conheço não vale a pena. Tudo que eu sei fazer não vale a pena. Tudo que eu entendo não vale a pena. Eu estou abrindo mão da minha opinião, estou abrindo mão do que eu acho, estou abrindo mão do que eu aprendi até agora para ouvir ao Senhor, para ouvi-lo, para conhecê-lo, para imitá-lo, para seguir o padrão dele, para ouvi-lo. Amém? Ele diz assim: tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. E aí aí podemos segui-lo. Tome a sua cruz. Se alguém carrega a sua cruz, né? Essa mensagem que eu estou trazendo, né? A gente ouviu isso, como eu falei domingo passado. Estou reproduzindo o que aprendemos no retiro, né? Através do nosso pastoreio lá em Curitiba. Quando a gente toma a nossa cruz, por exemplo, se você estiver andando e você encontrar uma pessoa carregando uma cruz. Imagine uma pessoa carregando uma cruz numa estrada, ferida, maltratada, carregando uma cruz, né? Qual o pensamento que você tem sobre essa pessoa? Qual é a lógica? Qual é o fim que ela vai ter daqui a pouco? Morte. Se você vê alguém carregando a sua cruz, qual é o fim dela daqui a pouco? A morte. Você consegue ver essa pessoa carregando a sua cruz, fazendo um plano, né, sobre comprar alguma coisa? Um investimento, comprar uma roupa nova, trocar de casa, trocar de carro, alguma coisa para corrigir? Não. Quando a pessoa estava carregando a sua cruz, ela estava dizendo: eu não tenho mais planos, eu não tenho mais objetivos, eu não tenho mais sonhos, eu estou seguindo, tomando a cruz, e eu estou declarando que a partir de agora, não sou eu mais quem vivo, não sou eu mais quem toma a minha própria vida. Carregar a cruz, se alguém carrega a sua cruz, está demonstrando que vai morrer. Ou seja, essa pessoa não pode fazer planos, essas pessoas não podem realizar projetos, porque ela está dizendo: eu estou abrindo mão disso. Carregar a cruz é desistir do seu plano e também da sua autojustificação. O que significa autojustificação? Dependendo de como eu traço a minha vida, como eu conduzo a minha vida, como eu organizo a minha vida, como eu planejo o meu futuro, como eu administro a minha vida, baseado nisso, eu serei abençoado, eu serei exitoso, eu serei uma boa pessoa ou uma má pessoa. Mas o que eu vou ser depende do que eu vou fazer. Então esse texto está dizendo o seguinte: negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz, ele está dizendo, essa pessoa que faz isso está dizendo: eu desisto de fazer planos, desisto de ter desejos, desisto de ter sonhos, e eu estou seguindo a Jesus, os seus sonhos, os seus projetos. Amém? Você está aqui ainda não? Aleluia. Então carregar a cruz, quem carrega a sua cruz está demonstrando que por ele mesmo não pode realizar nada. Ele está dizendo o seguinte: não vale a pena andar sozinho, não vale a pena lutar sozinho, não vale a pena conduzir a minha vida sozinho. Eu desisto, eu abro mão.
E eu agora vou seguir aquele que sabe, aquele que entende, aquele que vê mais do que eu vejo, aquele que enxerga mais longe do que eu enxergo, aquele que tem sabedoria que eu não tenho. Seguir ao Mestre é abrir mão de você realizar algo para realizar o que Ele quer. Realizar o que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Por que não pode fazer isso? Ou seja, por que nós temos que fazer isso? Por que Jesus aconselha ao discípulo: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz? Porque Ele está dizendo o seguinte, o texto que nós lemos, o versículo 25. O versículo 25 diz lá, se puder colocar de volta o versículo 25, Mateus 16, 25. Ele tem uma expressão que mostra por quê, uma explicação por que devemos fazer isso que Jesus está aconselhando. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Se você decidir não tomar a cruz, se você decidir não negar-se, o texto está dizendo, você vai fazer o quê? Perder a sua vida. Você vai perder a sua vida. E se você, por o contrário, negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, você vai achar a sua vida. Você vai encontrar a sua vida. Você vai encontrar vida eterna, êxito, sucesso, vai lograr uma vida de vitórias. E Ele está dizendo para mim, Jesus está dizendo para mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quando Jesus diz negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, Ele não está dando a você uma opção a mais de vitória. Ele não está dando para mim, para você, uma opção a mais de possibilidades de dar certo. Ele está dizendo para mim e para você, ei filho, ei filha, ei discípulo, discípula, né? Eu estou dizendo para você o seguinte, só existe este caminho. Só existe esse caminho. Sem este caminho, o resultado está lá. Você irá perder a sua vida. Você vai perder tudo. O que, em outras palavras, olhando atrás do texto, né? Olhando por trás do texto. Deixa eu ler esse texto aqui atrás da televisão, né? Esse texto tem o texto que você está lendo e tem o texto aqui atrás. Sabe o que está escrito aqui atrás? Está escrito o seguinte: que todas as vezes que você faz plano, você se dá mal. Todas as vezes que você decide o que você faz, você vai perder, você vai fracassar, não vai dar certo. É isso que o texto está dizendo do outro lado. Ei, querido, cuidado com isso. Negue-se a si mesmo. Pastor, mas por que Jesus então pede para nos negar a nós mesmos e tomar a sua cruz? Porque Ele está dizendo o seguinte: querido, queridinha, amiguinho, amigão, eu quero uma notícia para te dar. Aquilo que você tem, aquilo com que você nasceu, não é suficiente para te levar à vitória. A razão, o intelecto, a capacidade intelectual que você nasceu, isso por si só não te dá condições de vitória. Esse intelecto, essa capacidade, esses sentimentos, essas emoções que eu e você, que vocês carregam, Jesus está dizendo, elas não darão a vocês condição de achar a vida, de ter uma vida plena, eterna, de sucesso. Mas por que, pastor? Se Deus me fez, se Deus me criou, se Deus criou o homem, por que Ele fez o homem? De tal forma que o homem não consegue. Porque o homem tomou uma decisão lá atrás. E a decisão que ele tomou lá atrás foi: eu não quero Deus. Eu decido por conta própria. Eu tomo as minhas decisões. Foi isso que Adão e Eva decidiram quando comeram daquele fruto. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando eles decidiram comer daquele fruto, eles estavam dizendo: nós não precisamos de Deus. A partir deste momento, entrou algo dentro do ser humano, que corrompeu o homem. Entrou algo no ser humano chamado pecado, chamado egoísmo. Ou seja,
todo homem, por melhor que seja, ele sempre pensa em si mesmo. Ele sempre pensa no seu próprio benefício. Ele sempre vai pensar no seu próprio êxito. O homem naturalmente é assim. Ele até ajuda alguém, ele até ajuda uma pessoa, ele até tem sinais de bondade, mas no fundo, tudo que o ser humano faz é pensando em si mesmo. Por exemplo, se eu ajudo um pobre, se eu ajudo uma pessoa necessitada, aquilo me enche de satisfação, de orgulho. Que coisa boa, né? Eu me sinto tão bem, é tão gostoso. Não é porque o cara que estava com fome comeu. Não é porque a pessoa que estava com uma necessidade foi suprida. Mas é porque você supriu algo dentro de você mesmo. Queridos, então com isso eu quero dizer algo para você. Em mim, em você, em todo ser humano, não há condições suficientes para ele construir uma vida de sucesso, uma vida de êxito, uma vida especial. Não tem, não é possível. E aí Jesus então diz o seguinte: ei querido, ei querida, eu tenho uma notícia para te dar. Eu vim salvar você, eu vim dar a você uma vida nova, eu vim corrigir esse problema que você nasceu. Eu vim tirar de você esse problema com o qual você nasceu. Eu vim aqui dizer para você: ei, aleluia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e receba uma vida nova que eu tenho para te dar. Meu Deus, amados, tomar a cruz significa ser o seguinte: eu abro mão dessa vida falha que eu tenho. Eu abro mão essa vida defeituosa com a qual eu nasci. E eu recebo uma vida nova. Amados, então por isso é importante essa frase de Jesus. Jesus não está sendo egoísta, não está sendo drástico, não está ofendendo a mim e você com essa frase. Dizendo que eu sou incapaz, dizendo que eu não mereço, eu não presto, algo assim, embora isso é verdade. Mas ele está dizendo para mim e você: ei, eu vim para corrigir esse problema com o qual você nasceu. Eu vim para salvar você. Eu vim para salvar você. Aleluia. Amados, abra os dois ouvidos agora, os dois ouvidos. Queridos, Jesus não veio salvar você do inferno. Jesus não veio salvar vocês do inferno. Jesus veio salvar você de você mesmo. Você não escutou, só uma deu aleluia ali. Jesus não veio salvar você da condenação do inferno. Jesus veio salvar você de você mesmo. Sabe o que significa isso? O seu maior inimigo não é o diabo. Agora o aleluia fica meio... O seu maior inimigo não é o diabo. Que bênção, né? Que notícia tremenda. O seu maior inimigo é você mesmo. Você é o seu pior inimigo. Porque é você que te empurra para longe de Deus. É você que te empurra para distanciar-se do Senhor. É você que decide por conta própria. E você sempre decidirá por você mesmo. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Esse homem ali não é no próximo, não é maldito o homem que confia no Luiz. Não, maldito é o homem que confia no próprio homem. Maldito aqui significa você não vai lograr vitórias se você continuar confiando em você mesmo. A forma como eu e você nascemos não nos levará à vitória. A salvação, a obra de Cristo consiste em salvar a mim e a você de nós mesmos. Aleluia! Aleluia! Deixa eu dizer algo para você. Amados, o diabo, ele investe em você. O diabo, ele é aquele que mais anima você. O diabo chega para o Sidney: vai lá, Sidney. Sidney, você é um cara inteligente, Sidney. Vai lá, você consegue, Sidney. Sidney, pense bem. Passa a madrugada inteira pensando. Sidney, eu tenho um curso, uma faculdade, você vai escutar alguns homens, eles vão ensinar para você como é que faz, Sidney.
Você acha que o diabo vai ficar só, Sidney, vai usar droga, vai usar a cocaína, vai usar o crack, vai trair a esposa? Não é só isso que o diabo faz. O que o diabo mais faz é incentivar você a lutar por você mesmo. Hélio, você consegue, Hélio. Você pode, Hélio. Hélio, vai lá, Hélio. A Márcia vai te ajudar. Márcia, ajuda o Hélio, Márcia. É assim que o diabo faz. É assim que o diabo luta. O diabo adora fazer um cafuné em você. Consegue imaginar aquela cobrinha assim, fazer um cafuné na tua cabecinha? Como ela não tem braço, né? Cobra não tem braço, ela faz com o rabinho assim. E aí fica o barulhinho do chocalho. E ela fica lá, como você é inteligente, como você é bom, você é especial. Olha o curso que você fez na faculdade. Você é o cara. Você sabe tudo. Você estudou. Você tem assim uma mediunidade tão tremenda. Você escuta coisas que ninguém escuta. Você percebe coisas que nem percebe. Uma vez conversando com uma pessoa, sabe do que? Eu sou uma pessoa assim que eu consigo pegar os mínimos detalhes. Eu leio as entrelinhas. O que ninguém percebe, eu percebo. Deus me deu essa graça. Queridos, fuja de você mesmo. Se você tinha que fugir do diabo, agora fuja de você mesmo. Você já se pegou? Eu não sei se você já se pegou assim. Você já se pegou assim? De onde está vindo esse pensamento? E você percebe que o diabo nem está perto. Nem é um demônio. Da onde que vem essa voz? Da onde que vem essa voz? Da onde que vem essa voz? Ela gosta de mim, ela fica me vindo aqui. Da onde que vem essa voz? Vem daqui, ó. Vem daqui. Vem aqui da sua mente. Por isso que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a sua mente fica indo contra você. E o pior é que ela adula você. A mente adula você. Ela elogia você. Ela engana você. Ela fala coisas boas. E você vai se enchendo. Queridos, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor Jesus. Amados, essa mensagem de Jesus é libertadora. Essa mensagem está revelando para mim e para você o nosso maior inimigo. Essa mensagem está revelando para você e para mim o nosso maior problema, nossa maior dificuldade. O alto desempenho. O alto desempenho. Amados, a tendência de justificar-se fará você perder a sua alma. Amados, deixa eu dizer algo para você. O nosso problema com o qual nós nascemos é uma dívida impagável. É impagável, não tem o que façamos para corrigir isso. Não há como. Por maior boa vontade que você tenha, não há como nós resolvermos isso. É impossível. Por isso Jesus fala: não tente. Ei, não tente. Pare de lutar, pare de se cansar à toa, pare de lutar. Entregue-se. Renda-se. Renda-se. Renda-se a Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e me assentarei com ele e terei comunhão com ele. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Agora, quem negar-se a si mesmo achará vida. O desempenho de um homem nunca lhe traz como recompensa a sua alma. O desempenho de um homem, a inteligência de um homem, a administração do próprio homem nunca lhe traz como recompensa a sua própria alma. Ele pode ganhar o mundo todo. Meu Deus. Amados, que texto horrível. Terrível esse texto. Esse texto diz assim:
por mais que este homem ganhe o mundo todo, ainda assim perderá a sua... Sabe o terrível desse texto? É que é possível você ganhar coisas, é possível lucrar, é possível inclusive você ganhar muita coisa, é possível você ficar rico, é possível você ter uma casa boa, é possível você ter algumas coisas, é possível você ter cargos, é possível você ter uma empresa boa, é possível você ter essas coisas, e a Bíblia diz, mas mesmo assim você perderá a tua alma. Esse é o terrível do texto. Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo e tome a minha cruz. Por quê? Porque é tão complicado, porque as pessoas vão falar, mas pastor, eu segui os meus pensamentos, eu segui a minha vontade, eu nunca orei, eu nunca li a Bíblia, eu nunca fui numa igreja, e olha aqui, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você tem tudo isso, mas não tem a vida eterna, não tem a sua alma, não tem a paz, não tem. E a Bíblia diz, perderá a sua alma. E Jesus está dizendo, tome cuidado, porque o seu maior inimigo é a sua própria vida, o seu próprio eu. E o bichinho é inteligente, o bichinho é capaz, o bichinho até consegue. Cuidado! Você acha que o diabo vai influenciar você? Porque se toda vez que você segue você mesmo der errado, vai chegar uma hora que de cara você vai abandonar você mesmo. Mas o pior é que muitas vezes, quando você segue a sua própria razão, seus próprios sentimentos, a sua própria lógica, muitas vezes dá certo. E aí está o problema. Porque você acha que a vitória que você está tendo é uma vitória boa. Você acha que a vida que você está tendo, o resultado que você está colhendo é algo bom. E não é um engano. Já já vai aparecer as garrinhas. Já já vai mostrar a verdadeira face. Oh, meu Deus. Aleluia. Qual a recompensa? Qual é a recompensa que um homem poderá receber? A mesma que Jesus recebeu ao fazer a sua obra, a justiça. Amados, a cruz descreve o preço que foi pago por Jesus. A cruz, ela descreve, quando diz tomar sua cruz, a cruz descreve o preço que foi pago por Jesus, por meu resgate. Amados, quando a Bíblia diz tome a sua cruz, ele está dizendo, essa cruz é o preço. Ela descreve o preço que foi pago. Quando a Bíblia diz, tome a sua cruz, o conselho de Jesus é o seguinte, reconheça que essa cruz que você está carregando nas suas costas, essa cruz que você carrega na sua vida, essa cruz é o preço que Jesus já pagou. Pagou, que preço é esse? O preço de livrar-se de você mesmo, o preço de livrar-se de mim mesmo. A cruz descreve esse preço, descreve que somos inocentes. Quando a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, em primeiro lugar, desista de viver por conta própria, e agora carregue a sua cruz, ou seja, carregue aquilo que inocentou você, carregue aquilo que pagou o preço do seu pecado, carregue aquilo que fez de você uma pessoa justa, amada de Deus. Aleluia. A mesma cruz prova que Jesus é culpado. A cruz que mostra que eu sou inocente. Essa cruz mostra que Jesus recebeu a culpa do nosso pecado. Recebeu o nosso pecado. Ele decidiu receber as minhas dores, as minhas enfermidades, o meu pecado. E Jesus, sendo considerado pecador, assumindo o papel do pecador, amados, nós fomos considerados inocentes. Você não entendeu isso? Para que você hoje seja considerado inocente, sem ter feito nada para isso, Jesus teve que assumir o papel de pecador. Sabe aquele título que eu e você merecíamos? Um homem, uma mulher pecadora. Um homem, uma mulher fracassada.
Jesus assumiu isso na cruz, para que hoje você seja uma pessoa justa, santa, inocente. Que tremendo isso! Tomar a sua cruz significa você tomar para si essa verdade. Tomar para si essa verdade. Eu sou justo, eu sou inocente, não por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu executo, mas pela graça, pelo amor que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. Aleluia. Tomar a sua cruz significa, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso fazer mais nada. Em que sentido? Eu não preciso provar para as pessoas, eu não preciso provar para o diabo, eu não preciso provar que eu sou bom, eu não preciso provar que eu sou justo, eu não preciso provar que eu mereço. Jesus Cristo já fez isso e me deu tudo isso de graça. Qual é a condição para você ser abençoado? Ser filho de Deus. Você já é. Qual é a condição para você ter saúde? Jesus Cristo levou na cruz as enfermidades, então você já tem saúde. Qual é a condição para que aonde você pisar, a planta dos teus pés será vossa? Qual é a condição para isso? A condição para isso é se tornar herdeiro de Deus. Você já é. Qual é a condição para você nunca mais cometer nenhum pecado? Ser santo. Você já é. Não, você não entendeu. Esse aleluia está muito fajuto, pelo amor de Deus. Está muito fajutinho esse aleluia. Qual é a condição para você nunca mais pecar, nunca mais ser derrotado por nenhum vício, nenhuma falha de caráter, nenhum defeito no seu caráter? Qual é a condição para você alcançar isso, ter isso na sua vida? Ser santo. Em Jesus Cristo você já é. Aleluia! Aleluia! Mas pastor, eu ainda piso na bola, pastor. Pastor, eu ainda fumo, pastor. Pastor, eu ainda minto bastante, pastor. Pastor, eu ainda vivo em alguns pecados, pastor. Eu quero dizer para você hoje, eu tenho uma notícia para te dar. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário já te deu condição de você vencer qualquer um desses defeitos, qualquer um dessas falhas. Aleluia. A gente tenta explicar de várias formas algumas coisas. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Mas pastor, se eu negar a mim mesmo e tomar a cruz, o que eu ganho? Pastor, mas se eu negar a mim mesmo e tomar a minha cruz, o que eu ganho? Você ganha santidade, você ganha justiça, você ganha herança, você ganha autoridade, você ganha unção, você ganha o título de ser filho e filha de Deus. Meu Deus! Coloca na balança. Me perdoe falar o que eu vou falar agora, porque o que eu vou falar agora é pecado. Então já estou pedindo perdão. Mas eu vou falar mesmo assim. Coloque na balança. Negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, e tudo isso que Jesus está te oferecendo. Pastor, mas por que isso é pecado? Porque eu estou fazendo comparação. Por que isso é pecado? Porque eu estou desafiando a sua lógica. Você não tem que acreditar no que eu estou falando pela lógica. Se você acreditar no que eu falei agora pela lógica, eu errei como pastor. Mas por uma questão didática, eu preciso usar esse exemplo da balança. Coloque na balança, abrir mão do direito de escolher, abrir mão do direito de ter a sua própria opinião, abrir mão do direito de decidir por si só, abrir mão, tomar a cruz, e agora receba do outro lado. Jesus te deu santidade, Jesus te deu a condição de filho, Jesus te deu a condição de herdeiro, Jesus te deu a condição de ser igualzinho ao próprio Senhor Jesus. Então Jesus diz,
Negue-se. Até quando, querido, querida, você vai ficar insistindo nisso? Tome uma decisão hoje. Chega. Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu mestre, tu és o meu rabi, tu és o meu mestre, e eu sou o teu discípulo. E quando você segue esse discípulo, você vai começar a encontrar esses tesouros. Quer dizer que eu sou santo? Sim, você já é. Não, mas quer dizer que... então quer dizer que eu tenho que dar dinheiro para os pobres, eu tenho que falar sempre a verdade, eu tenho que fazer sempre o certinho para ser santo? Não. A sua santidade não é conquistada por aquilo que você faz. A sua santidade é conquistada por aquilo que você crê. Você não é santo por aquilo que você faz. Você é santo por aquilo que você crê. Toda vez que você tenta alcançar santidade fazendo bem, você está fazendo o contrário que o texto diz. Você está tomando a sua própria vida. Você não está negando a sua própria vida. Você que tem dificuldade, você tem necessidade o tempo todo de estar se justificando para você mesmo e para as pessoas, e principalmente para Deus. Você tem um problema de consciência culpada em relação a si mesmo, aos outros. Repense a sua vida. A Bíblia diz que você já é justo. Você foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Mas pastor, mas eu creio nisso, mas eu de vez em quando piso na bola. Isso muda? Não. Não muda. Henrique, se a sua falha, é exemplo, tá? Não vai, estou mandando recado aqui. Henrique, é hipotético. Henrique, se a sua falha de caráter negar a tua santidade, a obra de Cristo foi um fracasso. Se o teu pecado, se o teu erro anular aquilo que Jesus fez, a obra de Cristo foi fraquinha, foi merreca, foi porcaria. Desculpa a expressão. Mas eu quero dizer algo para você. A obra de Jesus Cristo foi perfeita. A Bíblia diz assim, Romanos: se o pecado gerou algo terrível, muito mais a graça vos dará justiça. Vocês entenderam isso? O que é mais poderoso? O pecado ou a graça? O que é mais poderoso? O pior pecado que existe ou a graça de Jesus? Sabe o que significa isso? Que a graça cobre multidões de pecados. O amor de Jesus é maior do que qualquer pecado. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você tem, não importa quão grave seja a falha que você teve, o amor de Jesus é maior do que isso. Mas pastor, o senhor está passando a mão na cabeça? Não estou não. Pastor, o senhor está dizendo que eu posso continuar pecando? Não. Se eu estou dizendo que o amor de Cristo é maior do que qualquer pecado, significa que você pode vencer esse pecado e nunca mais cometê-lo novamente. Eu era um assassino inveterável. Eu não podia ver alguém que eu matava. E não só matava, como eu arrancava todos os membros. Eu era considerado o pior dos piores assassinos. Mas num piscar de olhos,
a obra de Cristo é possível chegar numa pessoa como essa e transformá-la na pessoa mais tremenda, poderosa, santa, poderosa que existe. Imagine, hipoteticamente, um cara chega na casa do Hélio, pega todas as filhas, abusa delas, mata, esquarteja todas elas. Está amarrado em nome de Jesus. Aí a polícia pega o bandido. Pegou o safado, pegou o bandido. 30 anos de cadeia. Pouco, né? Mas tá bom, 30 anos de cadeia. E o bendito do cara, o abençoado, fica 30 anos na cadeia. 30 anos na cadeia. Termina os 30 anos. O oficial de justiça, alguém chega lá e fala: você pagou a sua dívida com a sociedade, você está livre. Tá certo ou errado? Pagou 30 anos de cadeia. Pagou a dívida, não? Pagou a dívida, não? Mas é a raiva deles. Apagou, não? Os 30 anos de cadeia anulou o que ele fez? Ou seja, a justiça foi feita? A justiça que eu digo humana se cumpriu. Ele cumpriu 30 anos de cadeia. Mas a justiça no coração desses pais foi feita? Não. Significa que esse homem, se dependesse dos pais, nunca seria perdoado. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus todos foram perdoados. Significa que, do ponto de vista de Jesus, digamos aqui a cadeia, quando essa pessoa sai, ela sai totalmente sem nenhuma culpa mais. Nós, seres humanos, nunca conseguimos estabelecer um nível de justiça. Mas o nível de justiça de Jesus é muito maior do que qualquer pecado. Eu estou dando esse exemplo aqui terrível para mostrar o quão grande é o amor de Deus. O quão grande é a justiça divina. Eu estou falando aqui o pai ter o ódio desse cara. Mas imagine você que fez algo tão terrível. Você se perdoar. Você conviver com uma falha que você teve na sua vida. E até hoje você não consegue se perdoar. E você tem que fazer terapia, você tem que fazer um monte de coisa para conviver com aquilo, porque não existe ninguém, nem você mesmo que se perdoe, nem você mesmo perdoa você mesmo. Mas a Bíblia diz que pela fé em Jesus Cristo, todos fomos justificados. O que significa ser justificados? Tudo aquilo que eu era, não sou mais. Eu era pecador, eu tinha uma dívida, e eu não tenho mais pecado, eu não devo mais nada. Quando eu e você não perdoamos alguém, nós estamos anulando a justiça divina. Quando eu e você não perdoamos uma pessoa, nós estamos anulando a justiça executada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós estamos dizendo: o pecado que o Maurício cometeu contra a minha vida, contra a minha família, a justiça de Jesus é menor do que o pecado que o Maurício fez. Eu estou diminuindo a obra de Cristo.
Meu Deus! Então eu tenho uma notícia tremenda para dar para você. Quando você nega a si mesmo e toma a sua cruz, você está aceitando que você é inocente. Você não deve mais nada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse suposto exemplo terrível que eu dei aqui, sabe o que significa isso? Além desse homem terrível, do ponto de vista de Deus, sair da cadeia ou sair daquela situação totalmente inocente, ainda ele vai ser professor das crianças. Não, mas ele não tem capacidade para ser professor, porque a hora que ele fez? O que ele fez? Não, mas ele foi um assassino, mas ele não é mais. Tira esse cara, coloca você no lugar. Quem sou eu para fazer algo assim? Você é justo, filho de Deus, santo, maravilhoso. Você é a pessoa certa. Você é a pessoa certa. Ele confia em você, Luiz, para qualquer obra. Raquel, você é capaz de fazer qualquer coisa que ele te pedir, Raquel. Mas eu não sei se vocês se animam com isso. Isso é tremendo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Amados, esse é o poder da cruz. Olha o que a cruz fez conosco. Mas, pastor, o que é tomar a sua cruz? A cruz são os nossos sofrimentos. A cruz são os nossos sofrimentos. O que é a cruz? A cruz é aquele sofrimento, aquela doença que eu carrego. Não. Querido, não aceite isso. Você está passando por uma enfermidade, isso aqui é a cruz que eu tenho que carregar. Não é. Isso é mentira do diabo. A cruz é a sogra que eu tenho. Não é. A cruz que eu tenho que carregar é o meu chefe, meu patrão. Não é. A cruz é o meu marido. Oh, meu Deus, aguentar toda vez que ele ronca de madrugada. Que cruz. A cruz é esse filho que eu tenho que suportar. A cruz é essa... Não, meu irmão, isso não é cruz. Não é cruz. Então não fale isso. Não é carregar a cruz, não é carregar problema. Amados, não é. A Bíblia diz, no mundo tereis, mas tende bom ânimo. A Bíblia diz, o mundo tereis aflições. O mundo tereis aflições. Mas a Bíblia não diz que você permanecerá nas aflições. Amém? Você pode passar por aflição, mas você vai passar pela aflição. Você vai passar pela aflição, mas você não vai ficar na aflição. Então, cruz, a doença, enfermidade, problema, de relacionamentos errados, isso não é cruz. A única coisa que a cruz é aquilo que Cristo fez por nós. É o preço do meu pecado que foi pago. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amados, a nossa cruz é a morte para o seu desempenho pessoal. Quando você está carregando a sua cruz, você está dizendo, eu desisto de lutar por mim mesmo, eu desisto, eu estou morto para isso. Josué capítulo 13, versículo 1, não precisa abrir, diz assim, era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor, já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. Josué, você está velho, já passou tantos anos, e ainda falta muita coisa para você conquistar na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Josué, pare de lutar no seu braço, Josué. Josué, pare de lutar no seu braço. Quando eu apareci para você lá no começo, eu disse, tão somente, creia, ser forte e tem bom ânimo. Então eu quero dizer algo para você, queridos. Existe muita coisa para mim e você conquistar ainda, porque você ainda está fazendo no seu braço. Existe muita coisa para você conquistar ainda que você não conquistou, porque você está tentando conquistar na força do seu braço.
Não, pastor, mas não é na força do meu braço, não, na força da minha oração. Eu oro todo dia, eu oro toda madrugada, eu faço jejum todo dia, eu dou dízimo duplicado, eu faço isso, eu ando de joelho, eu faço isso. Deus, então é assim que eu vou conquistar a minha herança. Não vai. Porque você está orando no seu braço. Quando começa com esse tipo de coisa, já viu esse tipo de coisa? Já viu esse tipo de discurso? Acontece uma coisa boa, né? Deus faz um milagre, apareceu 3 mil reais na conta lá. Ah, mas é que eu estava orando tanto. Só Deus sabe o tanto que eu orei. Não é o caso, né? Eu nem estava orando, aleluia, é graça. Você já viu esse tipo de discurso, não? Acontece uma coisa assim, ah, mas você não faz ideia. Você pensa que veio de graça? Não, eu orei, ó. Eu orei muito. Eu orava, que olha, só Deus sabe, as madrugadas. Só Deus sabe as lágrimas que eu derramei. Ah, é? Então quer dizer que foi na força da sua oração. Ah. Amados, isso é lei. Pastor, mas você está dizendo que nós não temos que orar de madrugada? Temos que orar de madrugada. O senhor está dizendo que a gente não tem que jejuar? Temos que jejuar. Mas não é essa a razão da sua vitória. A razão da sua vitória é a graça do Senhor. Você está velho demais, Josué, e ainda falta tanto para você conquistar. Josué, olha só a tua idade, Josué. Olha só, Josué, onde você chegou. E ainda falta tanto, Josué. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só existe uma única cruz, e Jesus já carregou ela por você. A cruz que eu devo carregar é aquela que Ele carregou. Carregá-la pela fé. Carregar é crer na cruz que Cristo carregou por você. Tomar a cruz é crer que a minha foi carregada por Ele e eu não preciso carregá-la mais. Aleluia! Romanos 5,19 diz: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de muitos serão, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Você é pecador por quê? Porque você mentiu, porque você adulterou, não, você não. Mas porque você fez isso, porque você... É por isso que você é pecador? Não, você é pecador porque você nasceu. Ou seja, o que você fez? O que você fez para merecer o inferno? Nada. Pastor, você está dizendo que eu vou para o inferno? Não, não vou, está amarrado, em nome de Jesus. Não. Pastor, você está dizendo que eu tenho a chance de ir para o inferno e eu não tenho culpa nenhuma? Não, você não tem culpa nenhuma de ir para o inferno. Quer dizer que eu vou de graça para o inferno? Se eu não aceitar Jesus? É. E por que eu vou para o inferno? Por causa de um pecado de um cara só. Por causa do pecado de um homem, todos nós padecemos. Não é injusto isso? Sim ou não? É injusto todos nós pagarmos por causa de um homem só? E Deus concorda com isso. É tão injusto que Jesus veio corrigir isso. E sabe o que ele fez? O texto diz: assim, pela obediência de um. Assim, pela obediência de... Então não é pela sua obediência? Não é pela tua obediência? Não, é pela obediência de Jesus. Então quer dizer que você ia para o inferno por causa do pecado de um. E agora você vai para a glória por causa da obediência de um. Ah, não, você não está aqui. Que coisa tremenda, que notícia fantástica. E o que eu faço então, pastor? Tem que sobrar um negocinho para mim fazer, não é possível que é assim tão de graça. O que falta? O que cabe a mim e você? Crer. Só creia. Negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga aquele que obedeceu. Você que decide seguir o desobediente ou seguir o obediente. Eu decido seguir aquele que obedeceu. Porque quando eu sigo aquele que obedeceu, eu encontrarei a justiça, a santidade, a filiação de Deus, ser herdeiro de Deus. Ah, que tremendo. Amados, esse é o poder da cruz do Calvário. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Vamos ficar em pé, vamos dar um forte aplauso a Jesus, Ele merece. Aleluia. Que bom que você ouviu essa mensagem. A nossa esperança é que ela tocou o seu coração e trouxe esperança, trouxe vida. Esse é o nosso objetivo. Que o amor de Deus toque a sua vida, transforme a sua vida e leve paz à sua vida. Existe um outro texto da palavra de Deus que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Esse texto ele é muito claro, muito objetivo, e ele diz que debaixo do céu existe apenas um nome, nenhum outro nome, somente um nome, o nome de Jesus Cristo. E este nome é o único nome que traz salvação para mim, traz salvação para você, traz salvação para toda a humanidade. E como que eu faço para ter a salvação da minha vida? Também é uma forma simples, todavia poderosa. Você precisa apenas confessar esse nome. Você precisa apenas clamar por este nome. E quando você faz isso, crendo com o seu coração, a Bíblia garante que você será salvo. Seu nome será escrito no livro da vida e você passará a ter direito a viver a eternidade na presença do Senhor, juntamente com Deus Pai. Meu desejo é que você, nesse momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Também de uma forma simples. Você faz uma oração. Então, eu vou orar e depois você pode repetir comigo essa oração. E desta forma, com essa oração, você pode ter a certeza de que você será salvo. Repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu declaro que Tu viestes em carne para me salvar. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, a seus demônios e todas as suas obras. Eu te agradeço pela salvação da minha alma. Amém. Com essa oração, você recebeu o direito de ser salvo e chamar Deus de Pai. Creia nisso, procure uma igreja mais próxima de você. Se você desejar, somos a Comunhão Cristã Aba, de Fazenda Rio Grande. Venha nos visitar, estamos aqui para servir você na nossa igreja. Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.